Você quer saber tudo a respeito da corrupção no Brasil? Então assista esse vídeo que eu tenho certeza que você vai ter argumentos poderosos para redigir o seu texto. E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Dixon Cossetti aqui, do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai para mais um vídeo da série Debates, aquela série em que nós discutimos aqui os principais temas relacionados ao Brasil que vão servir de base para você produzir um ótimo texto na prova discursiva do seu concurso público, né? Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. O tema de hoje é corrupção. Pessoal, para a gente começar a entender a corrupção, exatamente como a gente já fez em outros vídeos aqui da série Debate, a primeira coisa é a gente entender o conceito de corrupção. Nesse sentido, corrupção, de acordo com o dicionário, significa literalmente corromper, significa literalmente você segregar, repartir alguma coisa, né? Ou ainda modificar as características originais de alguma coisa. Esse é o conceito dicionarizado de corrupção. Mas, de acordo com uma concepção mais filosófica, né, se a gente for abordar aqui o que os estudiosos, como por exemplo Montesquieu, revelam sobre corrupção, corrupção ela tem a ver com a degradação e a deterioração dos valores sociais, políticos, dos conceitos, né, históricos de uma sociedade. Né? De acordo com alguns estudiosos, a corrupção é exatamente isso, é alguma coisa que vai interferir diretamente nos valores, nos conceitos da sociedade, vai acabar minando esses valores. Né? Se a gente for verificar um conceito muito mais relacionado ao Brasil atual de corrupção, a gente tem que, na verdade, a corrupção é o ato de você corromper algo ou alguém com a finalidade de você ter algum tipo de vantagem, né? Não só econômica, mas principalmente econômica. É o caso, né, de quem corrompe alguém ou ainda algo, né, com um objetivo principal que é obter algum tipo de vantagem ilícita, uma vantagem que é ilegal, que é contrária à lei. Legal, agora que você já entendeu o conceito de corrupção, é importante que a gente mencione aqui também o histórico da corrupção. Quando a gente fala de corrupção, se tem uma coisa que o Brasil é bom, é em corrupção. Nos últimos rankings relacionados aí à percepção da sociedade quanto à corrupção das nações, o Brasil ele tem ocupado as posições mais baixas, né? E, infelizmente, a cada ano o Brasil ele vem regredindo um pouco mais, né? E a gente vai perceber que o Brasil ele costuma ficar à frente aí nos rankings de corrupção, até mesmo de países que historicamente são países que têm muito mais dificuldades financeiras, econômicas, têm muito mais desigualdade social do que o próprio Brasil. Dá uma olhada na tela que você vai verificar aí alguns dados muito importantes sobre corrupção. Bom, então, em se tratando de histórico da corrupção no Brasil, quando a gente fala do histórico da corrupção, a gente analisa, por exemplo, a corrupção aqui como um elemento cultural no Brasil. A corrupção ela é uma prática muito comum no Brasil atual, mas ela vem de tempos passados, desde o Brasil colônia. Para que você tenha uma ideia, uma prática, né, que era considerada muito comum era a prática de você oferecer alguns benefícios, né, a corte portuguesa fazia isso, ela oferecia alguns benefícios para alguns governantes, para algumas pessoas virem de Portugal para cá para o Brasil e aceitarem cargos aqui. E esses benefícios eles eram até regulamentados por lei. Na verdade, não eram benefícios relacionados somente ao cargo, eram benefícios que muitas vezes confundiam ali o público com o privado. O que a gente tem então, que a corrupção ela está diretamente, no Brasil, está diretamente relacionada a algo histórico, né, que muitas vezes foi até regulamentado por lei. Práticas que ficaram convencionais, né, que ficaram convencionadas muitas vezes. Somente depois esse tipo de prática, que envolvia sinecuras, que envolvia vários benefícios, né, para as prebendas, né, vários benefícios relacionados aí a esses cargos que confundiam público e privado, que de fato eles foram considerados crimes, né, que foram retirados das leis também. Então, se a gente partir desse princípio que a corrupção é algo histórico, que é algo que realmente está incrustada aí na sociedade brasileira há vários anos, a gente tem então que a corrupção ela é uma coisa que vem da administração pública, mas ela também é perceptível na sociedade. Né? A sociedade vendo todos esses atos, né, vendo muita corrupção, todos os casos de corrupção que envolvem a sociedade brasileira há vários anos, ela acaba também sendo corrompida, né? Ela acaba também sendo contaminada por isso.
A corrupção ela é quase como uma doença contagiosa, né? Impressionante como isso acontece no Brasil. E a gente percebe as ações de boa parte da sociedade no dia a dia sendo de fato ações que são coniventes com a corrupção ou ainda ações que não são ações que respeitam a lei. Como, por exemplo, você receber um troco a maior e você não devolver esse troco. Você, por exemplo, cortar fila, né? Uma prática muito comum. Ou ainda pessoas que fazem, por exemplo, uso de sinal de TV a cabo sem pagar pela TV a cabo. Pessoas que acham muito comum você compartilhar a senha do Netflix, né? Pessoas que acham muito comum também você, por exemplo, sonegar imposto de renda. Pessoas que acham muito comum, por exemplo, você emitir dados para a Receita Federal, dados para o serviço público de um modo geral, né? Dados que de uma forma geral vão fazer com que você possa pagar um imposto maior ou ainda que você tenha uma conta de água maior, uma conta de energia maior, e essas práticas vão se tornando comuns e as pessoas vão ficando coniventes com isso. É muito comum que aqui no Brasil algumas pessoas falem muito, né? O Senado é corrupto, né? A Câmara é corrupta, o presidente da República é corrupto, mas no próprio dia a dia essas pessoas adotam atos também que de uma forma mais ampla, né, também são atos de corrupção. São atos que contrariam a lei. Ou seja, a pessoa tenta obter algum tipo de vantagem. Ela costuma dizer o seguinte: não, mas isso aqui, né, eu só quis um pouquinho ali, né? Enquanto eu quis um pouquinho, o presidente da República ele quis milhões, né? O senador ele desviou milhões de verbas públicas, né? Nesse sentido, aqui no Brasil, a corrupção ela está muito associada ao serviço público também. Um dos crimes que está mais atrelado a isso é o crime de desvio de verbas públicas, de lavagem de dinheiro, né? De evasão de divisas. Esses crimes estão muito associados à corrupção. Mas, na verdade, se a gente for pegar o Código Penal, há vários dos delitos que estão, de uma forma geral, associados também ao ato de corrupção. Casos de corrupção no Brasil, envolvendo aí desvio de verbas públicas, envolvendo fraudes, envolvendo uma série de escândalos, nós temos aos montes, né? Os mais famosos, né? Se a gente for pegar aqui os 5 mais famosos, os 7 mais famosos, historicamente, a gente tem a questão dos anões dos orçamentos, um dos grandes casos, né? A gente tem a questão do TRT de São Paulo com o juiz Nicolau, a gente tem casos envolvendo o ex-senador Luiz Estevão, né, aqui do Distrito Federal, a gente tem casos envolvendo, por exemplo, a máfia dos fiscais de São Paulo, a gente tem, por exemplo, casos envolvendo sanguessuga, os vampiros, e mais recentemente você conhece, né, a Operação Lava Jato, com Mensalão, Petrolão, ixi, tem muita coisa, né? Tem também, lembrei aqui agora, o caso da Georgina do INSS, né? A procuradora do INSS. Nós temos aí casos muito famosos de corrupção no Brasil. Esses são apenas alguns deles. Com relação às causas da corrupção, o que ocasiona a corrupção? Então entenda que a gente está trazendo aqui vários argumentos que são importantes para você redigir um ótimo texto e entender como argumentar a respeito desse tipo de tema. São inúmeras as causas da corrupção. Eu já tinha até listado uma das principais, o patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? Patrimonialismo é quando o público se confunde com o privado, né? Você já está cansado de saber disso. E no Brasil, até hoje, a nossa administração pública é extremamente patrimonialista, né? A gente não tem só a administração patrimonialista, né? A gente tem também a administração gerencial e burocrática, né, sendo misturada aí nos dias atuais. Mas a administração pública ainda é extremamente patrimonialista, né? Além disso, a gente tem um clientelismo, esse favorecimento, né, com benefícios, com favores, né, para pessoas que são amigas, para pessoas que são, de uma certa forma, né, favoráveis ali à cooptação política, né? A gente tem muito isso no Brasil ainda. Uma outra coisa que ocasiona muito a corrupção no Brasil tem a ver com a burocracia, né? A burocracia é sempre um elemento fomentador da corrupção. Porque é aquele velho ditado, você vende uma dificuldade para depois vender uma facilidade. Então você dificulta muito a vida das pessoas. Você quer abrir uma empresa no Brasil, é muito difícil. É extremamente difícil, é dificultoso, demora bastante. Mas aí vem aquela pessoa e fala, não, eu te cobro tanto e eu consigo abrir a sua empresa aí em 40 dias, em 50 dias, né? Você tem uma multa com a Receita Federal, eu consigo baixar essa multa para você, mas eu te cobro tanto, né? Isso acontece muito. Mas atenção, eu em nenhum momento aqui estou falando que os servidores públicos são corruptos, não é isso. O que eu estou dizendo é que há pessoas que são corruptas, seja na sociedade, seja no serviço público, seja no parlamento, seja no poder executivo, né? É isso que eu estou
falando aqui para você. Mas é claro que a gente está falando de uma minoria, né? É a minoria que comete, de fato, atos de corrupção. Mas voltando às causas da corrupção. Além disso, a gente tem aqui também alguns elementos que fomentam diretamente a corrupção. Pessoal, a impunidade, se a gente pegar dos políticos da Lava Jato, quantos senadores, quantos deputados, ou até mesmo pessoas do âmbito privado, né? E esses executivos das empresas, quantas pessoas foram de fato condenadas? Isso vai representar um percentual muito pequeno. Desses que foram condenados, quantos já estão livres, já estão em liberdades? São vários, de acordo com o que você está vendo aí na tela. Ocorre então que a impunidade no Brasil impera. São vários recursos que estão à disposição dos corruptos. Nós temos várias cortes diferentes, ou seja, o processo ele vai passar por várias cortes diferentes. Isso vai fazer com que o crime prescreva ou que de fato, né, nós tenhamos aí uma demora muito grande no julgamento dessas pessoas. Ocorre então que impunidade é um dos principais elementos que fomentam aqui a corrupção no Brasil. É impressionante. Além disso, essas pessoas são pessoas que desviam muito dinheiro, né, muitos valores, e eles têm recursos para pagar ótimos advogados. E nesse país aqui você já sabe, se você tiver dinheiro, você não vai preso. Você sabe disso, né? Infelizmente é assim que funciona no Brasil. Se você tem um bom advogado, você vai conseguir postergar muito a sua prisão, né? Uma outra causa aqui da corrupção é o nepotismo, né? O nepotismo é o favorecimento, né, de parentes ali. A gente tem lei que estabelece isso aí, nós temos leis também que lidam diretamente com os atos, né, de probidade da administração pública, como a própria lei de improbidade administrativa, entre várias outras leis. Mas, infelizmente, no Brasil a gente ainda tem um nepotismo muito grande, existe o nepotismo cruzado também, vou deixar para você na tela o conceito. Vamos às consequências agora, que você já sabe as causas, né? Então, consequências da corrupção. O que a corrupção gera? Quando você for argumentar em uma prova discursiva, você deve entender que você tem de trazer ali reflexos, né? Consequências, não só para uma pessoa aqui, não só para o governo, né? Mas reflexos para a sociedade também como um todo. O que a corrupção faz? Pessoal, a corrupção com dinheiro que é desviado, né, com dinheiro que de fato políticos, né, empreiteiras, né, empresas privadas, né, parlamentares pegam, né, da sociedade, à medida que esse dinheiro deixa de ser investido, né, em benefício da sociedade, nós temos hospitais que não são construídos, nós temos medicamentos e vacinas que deixam de ser utilizadas aí para as pessoas que necessitam, nós temos programas sociais que não são fornecidos para determinadas pessoas, que não alcançam determinadas pessoas mais necessitadas, nós temos, por exemplo, viadutos e pontes que não são construídas, estradas que não são recapeadas, nós temos escolas que deixam de ser erguidas em razão da corrupção. Em face disso que eu acabei de falar para você, você percebe então que a corrupção é um elemento que deteriora a ordem social. Isso quer dizer que, com a corrupção, nós temos benefícios para a sociedade que deixam de ser colocados em favor da sociedade. Ou seja, nós temos direitos sociais que deixam de ser assegurados para aqueles que mais precisam. Nós temos direitos que são fundamentais que deixam de chegar até as pessoas. Ocorre então que a corrupção é um elemento que ocasiona desigualdade social, que ocasiona ineficiência para o Estado, falta de efetividade e insucesso na administração pública. Ou seja, a corrupção deteriora os atos da sociedade e ainda corrompe, dá um mau exemplo para a sociedade. É mais ou menos assim. Várias pessoas veem esses atos de corrupção e falam, se esses políticos fazem isso, eu também vou fazer, né? Se eles me roubam, eu vou acabar roubando outra pessoa ou vou também roubar aqui o próprio Estado. Ocorre então que um pensamento é muito comum nesse sentido, né, por parte de alguns cidadãos. Eles começam a achar que, na verdade, o público não é de ninguém. É por isso que depredam as coisas, é por isso que atuam com um ato de vandalismo e sem cuidado pela coisa pública, acreditando que o que é público não é de ninguém. Quando, na verdade, o pensamento deveria ser: o que é público é de todos. Né? Ou seja, a corrupção ela literalmente destrói com os princípios da sociedade, com os valores da sociedade. Né? É algo que degrada a ordem social e é algo que realmente diminui muito a qualidade de vida de uma sociedade, de uma população. Além disso, os países mais corruptos apresentam maiores índices de violência. Né? Corrupção, índice de corrupção é algo que está atrelado de uma certa forma
há índices de violência. É impressionante. Nações menos corruptas apresentam menos índices de criminalidade. Isso é algo que impressiona. A corrupção realmente é um dos grandes problemas do Brasil e, claro, de vários outros países também. Meus amigos, para finalizar, soluções para a corrupção de um modo rápido aqui. Bom, primeira coisa, aumentar cada vez mais a transparência nas ações do Estado, né? Isso é muito importante. Diminuir a burocracia também é muito relevante. Se você adota, né, métodos menos burocráticos, né, você gerencia com muito mais eficiência a coisa pública e você também diminui os atos de corrupção. E claro, evidentemente que é muito importante a gente investir bastante em tecnologia de modo a poder rastrear com efetividade o dinheiro que acaba saindo aqui do Brasil. É uma das grandes questões da Operação Lava Jato, né? Por que a Operação Lava Jato teve ênfase, né? Porque houve uma participação plena de vários órgãos diferentes, mas nós tivemos aqui a incorporação de vários elementos de tecnologia que auxiliaram rastrear aí o desvio de verbas públicas, né? Para onde esses valores foram enviados. Nós tivemos acordos internacionais com outros países também que acabaram auxiliando no repatriamento dessas divisas, né? E tivemos também um combate muito vigoroso dos órgãos como Polícia Federal, como o Ministério Público, como os demais órgãos que acabaram auxiliando também nas investigações. A Operação Lava Jato realmente é um marco. Nós tivemos inúmeros parlamentares que foram presos, inúmeros empreiteiros que foram presos, inúmeros membros do Poder Executivo que foram presos e tivemos também a condenação de várias empresas que tiveram de devolver valores bilionários aí para os cofres públicos, né? Essas são apenas algumas das soluções para que você tenha uma noção do que se pode fazer para combater esse grande mal do Brasil. Mas uma das mais importantes eu vou falar aqui agora é a conscientização da sociedade. Ou seja, deve-se haver aí, na verdade, uma verdadeira campanha de conscientização da sociedade no sentido de não aceitar os atos de corrupção. Nós, esses políticos estão aí porque nós os colocamos lá. Ou seja, a gente acaba permitindo, né? A memória de nós aqui, dos cidadãos, é uma memória extremamente curta, né? Impressionante, né? Políticos acabam cometendo atos de corrupção, a gente esquece um pouquinho disso e acaba reelegendo esses caras. Cada sociedade tem um parlamento que merece, tem os políticos que merecem, né? Se eles estão aí é porque nós merecemos. Não adianta falar, esses caras são corruptos, né? Se no dia a dia a gente aceita isso e a gente também acaba praticando pequenos atos de corrupção. Eu costumo dizer para os meus alunos que corrupção é uma festa para a qual você ainda não foi convidado, né? Então, fique muito atento a esse tema, que é um tema muito importante. É muito comum que pessoas falam, mas eu só tive essa vantagem aqui pequenininha, né? Aquele que rouba R$10, ele também é culpado da mesma forma que quem rouba, por exemplo, R$1 milhão, né? Eu sei que os valores são bem diferentes, mas a gente tem de entender que é um ato ilícito de qualquer forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero por você nos meus cursos presenciais e online. Lembrando que se você ainda não é assinante aqui do canal, por favor, se inscreva no canal, assine o sininho para você receber todas as notificações dos novos vídeos e também curta as minhas redes sociais. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!